pessoal, saudações tricolores. Hoje um dia pra gente ficar... Eu não gravei nada de ontem pra hoje de manhã, né? Porque eu ia falar a mesma coisa que todo mundo já falou. Que é o Fluminense jogou melhor, mereceu ganhar, que não fez um grande jogo no sentido de criar oportunidade de jogo. Então é melhor a gente depois ler e ver o que o pessoal está comentando e ver também o dia seguinte, né, no clube, para a gente poder comentar. Agora, nesse momento, estou gravando isso às 8 horas da noite, começou a reunião do Conselho Deliberativo para a SAF. O negócio está pegando fogo e essa SAF não será aprovada. Se Deus quiser, eu sou contra. Sempre falei que eu sou contra. SAF para clube que deve mais de 600 milhões de reais não vai dar certo nunca. O clube tem que ser dono do negócio para ele poder não perder a alma e pagar a dívida, porque ele não vai visar lucro. Ele só visa funcionar. Se tiver uma administração confiável e honesta, você consegue pagar as dívidas separando o futebol do clube associativo, porque você não vai visar lucro, você vai visar ser campeão. Mas você pode empatar no final lá na linha final, antes do imposto de renda, no balanço tem que estar lá receita X, despesa X. Pronto, deu lucro não, mas também está tudo em dia, está tudo pago, a gente está brigando por um campeonato. Quando você é uma SAF, tem que estar lá embaixo. Despesa Y, receita X. X tem que ser maior do que Y. Se não for, está dando prejuízo. Se estiver dando prejuízo, como lá o dono é um investidor, ele não vai estar muito satisfeito. E para ele ganhar dinheiro, ele tem que investir. Para arranjar jogador para poder vender. E essa venda tem que ser um jogador caro pra caramba, porque senão também não consegue ter lucro. Expliquei tudo em 1 minuto e meio. O pior que isso é a verdade. Como também é uma coisa que eu sempre peço, não preciso explicar, é para você que está aí do outro lado, que vê todo dia o canal, mas não é inscrito, para você dar uma dedada na inscrição. Lá, bota lá, inscritos, pá, acabou. Coloca também um like e ativa as notificações. Para quem já é inscrito, é só dar um like e verificar se está inscrito. E outra coisa, vocês sabem que eu estou fazendo eu e minha esposa estamos fazendo uma rifa aqui para uma cachorrinha, Charlotte. Já botei até o vídeo dela na semana passada, vou colocar agora, é essa aí, ó. Vamos. Vamos? Vamos. Vai. Vou mostrar agora ela como é que ela é, ó. Charlotte! Ó. Viram? Ela tem 5 meses agora, vai ficar uma cadela grande. E ela nasceu com um problema, ou na hora do parto, ou pisou quando os cachorrinhos pisaram. Sei que teve um trauma na coluna. E ela não consegue andar. Aí a gente está juntando esse dinheiro aqui na rifa, que é um air fryer novinho, dentro da caixa, com nota fiscal, que nós ganhamos de uma pessoa que quer colaborar conosco para fazer uma rifa, para poder fazer tomografia e outros exames de imagem que vão ser necessários para saber se ela vai ter que ser uma cirurgia ou não. Então, se vocês puderem participar, são 100 nomes, uma rifa de cartela, 100 nomes. Mesmo que você não queira se inscrever, não quiser participar, é só mandar um zap para mim aqui, ó, nesse zap aqui, ó. Fala assim, Caí, quero participar da rifa. Aí eu te boto no grupo da rifa, você escolhe um nome, cada nome custa R$15, mais barato que 2 latinhas de cerveja boa. E tem gente que nem participa da rifa, mas... Tem gente que não participa do canal, mas ele entra na rifa. Se vocês conhecerem alguém que queira participar, mostra o vídeo, mostra o zap, que pra gente é importante, porque a gente está sempre com cães aqui em casa para doação e a gente sempre tem sucesso nisso. Mas ultimamente a gente está precisando de doação porque está ficando difícil. Está aparecendo um cachorro doente,
filhote doente, então é muito difícil. Falou, agora vamos falar do Fluminense? Ontem o jogo foi um jogo, como eu acabei de falar no início, o Fluminense mereceu vencer, o Fluminense fez por onde vencer, só que o Fluminense não apresentou chances reais de gol durante o jogo inteiro. O Fluminense deu 13 ou 14 chutes para gol, só 2 foram dentro do gol, então mostra que tem algo errado. O Santos deu 2 chutes para gol, 4 com cabeçada, então, e o Fábio não fez nenhuma defesa nesse chute todo. Então foi um jogo que foi do Fluminense. E nós conseguimos aquele famoso gol cagado, o nome é esse mesmo, do Samuel Xavier, aos 50 minutos do segundo tempo, quer dizer, 5 minutos no 5º minuto de acréscimo, ele acerta um chute, aí você vê por que é um gol cagado. A bola bate no pé do cara do Santos e morre aonde ele não conseguiria chutar se não tivesse batido ninguém. O goleirão ficou vendidaço. E o Fluminense venceu, foi para 6 pontos. Está ali no bolo inicial do campeonato, no bolo da tabela, ali no início, o que é bom. Se vencer o Corinthians agora na quarta-feira, provavelmente vai ficar entre os 3 primeiros, porque é um campeonato duro. E se o Fluminense vencer o Corinthians, é bom porque bota o Corinthians para baixo, mas a gente já se livra de um jogo fora de casa, né? Um jogo sempre difícil, jogar com o Corinthians naquele Itaquerão é uma coisa difícil. Mas isso aí já foi falado demais hoje em dia, eu quero falar de outras coisas. Primeira coisa, Thiago Silva teve mais uma contusão muscular no Fluminense, 30 dias fora. Aí ele volta a treinar depois de 30 dias, quer dizer, hoje é dia 14, então ele fica contundido, ele só volta a jogar lá para o dia 30 de maio, que vai sair para jogar o Mundial, vai para o Super Mundial lá nos Estados Unidos, quando o Fluminense estiver saindo para lá. Agora, qual vai ser a zaga titular? Para mim, Freitas Inácio e Freitas. Mas estão fazendo um lobby aí para o Thiago Santos. O Thiago Santos a gente já conhece de longa data. Ele é esforçado, ele é um cara bacana, é um cara de equipe, mas ele é fraco. Não quer dizer que o Freitas seja um craque e que o Inácio seja um craque, mas eles são melhores. E outra coisa, com relação ao Inácio, eu falei isso no vídeo de ontem. O Inácio, porque não se apresentou bem. Quantas falhas o cara teve que resultaram num gol? Desde que ele está no Fluminense? Nenhuma. São essas análises de influencers e de jornalistas e a torcida compra, a torcida vai no vácuo. Pô, será que não consegue ver isso? Então eu acho que a minha dupla seria Inácio e Freitas, que jogou bem de novo. O Freitas é o titular. A gente pode falar isso hoje. O titular da zaga do Fluminense, do lado esquerdo, o quarto zagueiro é o Freitas. Ponto. Não é o Inácio, não é o Thiago Santos, é Thiago Silva e Freitas. Está mostrando isso, eles estão começando a se entender, e o Freitas tem uma saída de bola muito boa. Ontem ele deu show nessa saída de bola. Foram várias saídas cruzadas, sempre longa, não é saídinha curta não, é saída de passe de pelo menos 30 metros. Quer dizer, ele sai muito bem disso, e é canhoto, ele joga pelo lado esquerdo, é canhoto. O que dá falta ali é o Fuentes, né? Porque o René, embora o René jogue marcando até legal, ele atacando, ele é muito fraco. E aconteceu também uma coisa que fiquei sabendo, ficamos todos sabendo hoje, que quando o Bernal entrou ontem, aí todo mundo ficou feliz, até que enfim vai dar uma chance pro Bernal. Não, foi o Hércules que pediu para sair, o Renato não ia fazer isso, ele fez porque o Hércules pediu para sair. Eu espero que com essa saída do Hércules, ele note, como a torcida já notou, e a voz do povo é a voz de Deus, a voz do clube é a voz da torcida. O Bernal é titular fácil, é o único cabeça de área que nós temos, e o cara é bom demais. O cara que joga para frente, tem domínio de bola, chuta bem. Você viu o chute que ele deu da intermediária, se vai no gol, o goleiro estava morto. A bola passou um palmo da trave. Então, ele entrou. Mas não foi porque o Hércules estava mal, ou mesmo porque o Hércules também não estava muito mal. É porque o Hércules pediu para sair, porque ele sentiu a perna pronta para ter uma distensão também. Mas uma coisa que eu queria falar em cima disso, é que eu acho que está na hora, porque o Renato jogou 3 jogos e ele manteve a mesma escalação do Mano. A mesma escalação que a torcida do Fluminense tinha ódio.
O meio de campo de Martinelli, Hércules e Lima. Agora vai ser Ganso, né? E não fez modificação nenhuma. E o Mano, quando saiu do Fluminense, a torcida do Fluminense nunca gostou do Mano. Essa é que é a realidade. Ele saiu não foi porque ele perdeu pro Fortaleza. Ele saiu porque a torcida está de saco cheio. A torcida estava fazendo pressão por ele sair. Eu acho que o Mário também. O Mário aproveitou o momento e pá, mandou o cara para a rua. Demitiu. Demitiu e mais uma rescisão a ser paga durante não sei quantos meses, mais 10 meses, que nem o Fernando Diniz. E trouxe o Renato está mantendo o mesmo time. Mas tirando a demissão do Mano, antes do Mano sair, quando estava falando em contratação, no início do ano, pessoal, porque tem que trazer o Quinteiros. Os influencers tricolores, metade deles falaram do Quinteiros. Está no jornal de hoje. Não se sabe se o Quinteiros joga no meio, se vai ser o técnico do Grêmio no meio de semana. O outro foi o Pedro Caixinha, caiu ontem, perdeu para o Fluminense, caiu. Era português, nós temos que ter um técnico estrangeiro, quer dizer, 2 técnicos estrangeiros que já caíram. E fazem parte daqueles técnicos que a torcida acha que tem, porque tem que ser SAF, porque a SAF faz isso, a SAF faz aquilo. Não é bem assim, não. Mas voltando ao Renato, o Renato sempre teve por hábito jogar com 4 caras no meio de campo, às vezes 5. E eu queria só fazer uma coisa que é a minha ideia. Eu sempre, daqui quem me acompanha no canal já há algum tempo, sabe que o esquema que eu gosto é o 4-4-2. Eu não abro mão disso. Se eu fosse jogar, era 4-4-2, acabou. É o que eu gosto. É um sistema polivalente, é um sistema que se adapta a qualquer time que esteja jogando contra ele, contra esse esquema. Dá para você estudar o adversário e com esse esquema neutralizar o adversário. Claro que você tem que ter um bom time para fazer isso. Mas Renato sempre jogou com 4 homens no meio de campo. O Hércules não está rendendo nada. Por quê? Porque o Fortaleza, da onde ele veio, jogava com 4 homens no meio de campo. E se a gente se lembrar do nosso time, o time do Fluminense de 2023, até ganhar o campeonato estadual, até a contusão do Alexander, que estava arrebentando, o meio de campo era André, Martinelli, Alexander e Ganso. Foi o melhor Fluminense que nós vimos jogando. Foi aquele Fluminense que jogou a final contra o Flamengo em 2023. Aquele jogo, para mim, foi o ápice desse time. 4-4-2. Por que a gente não joga? Para o Hércules jogar, tem que ser no 4-4-2. Por quê? Se você tirar o André não está mais conosco. O André está no Wolverhampton. Bem que o André podia vir para esse campeonato mundial agora, já que pode contratar jogador por 1 mês, 2 meses, contratar por empréstimo o André, Luiz Henrique, Caio Henrique é meu filho que pede. E o Nino, pronto, está resolvido. Faz o time com Samuel Xavier, Thiago Silva, Nino, Caio Henrique, eu prefiro frente. Mas o Caio Henrique pode vir. André Martinelli, Hércules e Ganso, no ataque Luiz Henrique, ou sem Hércules, né? André, Martinelli e Ganso, no ataque Arias, Cano e Luiz Henrique. Por um meio é um time que dá para brigar por muita coisa, eu acho. Mas não vai conseguir esse empréstimo, né? O Flamengo já conseguiu o Roger Guedes. Mas voltando aqui ao Fluminense, que a gente tergiversa e sai do assunto, por que o Fluminense não joga com o Bernal no lugar do André, Martinelli no lugar do Martinelli mesmo, Hércules no lugar do Alexandre e Ganso, Arias e Cano? Aí meu time titular seria, agora já com o Freitas, já decidido pelo Renato, que ele é o titular, então seria Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas, Fuentes, Bernal, Martinelli, Hércules e Ganso, Arias e Cano. Um time bom, porra. Bom pra caramba. Ah, não ataca. Peraí. O Hércules fez 8 gols ano passado. Por quê? Porque ele jogava ali aquele meia, que o Lima também joga assim, só que o Hércules é forte, né? O Lima faz gol, o Hércules também. E com o Fuentes, que sabe atacar, com o Samuel Xavier, que sabe atacar, com o Arias, que cai em qualquer lugar do campo. O Arias pode fazer jogada pela direita e pela esquerda. É o esquema perfeito. Eu espero que o Renato faça isso, já que ele sempre gostou
de jogar com 4 homens no meio de campo. Não é do Renato jogar num 4-3-3. Não é do Fluminense também. O time fica muito exposto. Qualquer bola vadia, a gente passa sufoco. Eu acho que isso é uma coisa certa. A gente vê nos nossos jogos, quando está só esses três, que quando o jogo é duro, o Martinelli não é primeiro volante. A gente fica, aquela bola que vai para o ataque, a gente reza, porque é muito difícil. E outra coisa, Samuel Xavier melhorou muito. Quer dizer, eu falei isso no vídeo contra o San José. Ainda falei, ele jogou pra caramba. Também não tinha ninguém caindo nas costas dele. Onde teve o Neymar, tá bom, que o Neymar estava voltando de contusão. Mas o Samuel Xavier Samuel Xavier foi o nome da partida para mim ontem. Além de ter feito o gol salvador, ele encarou o Neymar e botou o Neymar no bolso, como se fala. E mais uma coisa simples, para a gente terminar. A gente fica zapeando, depois que terminou o jogo. Ontem eu fiquei zapeando em várias lives, né? Eu ouvi uma coisa ontem que eu não acreditei. Aí depois eu voltei para ver se aquilo era verdade. Não é verdade, eu ouvi aquilo foi falado por um jornalista. Seja quem viu, estava vendo, vai saber de quem que eu estou falando. Ele teve a coragem de falar que depois do Arias, este ano, o Keno é o melhor atacante do Fluminense, caso caia duro. O Keno é horrível, o Keno é inútil. Porque o Twin entrou ontem, o que ele fez? Nada. Não fez. Aliás, ele conseguiu fazer uma coisa estranha. O Fluminense fez um gol, que ele foi cruzar uma bola, acertou o próprio jogador do Fluminense. Ele acertou, ele viu que o Bernal estava ali, deu um bico, o Bernal virou de costas, bateu nas costas do Bernal. Aí a sua bola subiu, o Arias mais rápido de todo mundo jogou para o Samuel Xavier. O Samuel Xavier acertou um chute que bateu no cara do Santos e matou o goleiro. Mas ele falou que o Keno é o segundo melhor, depois do Arias, é o melhor atacante do Fluminense. O Keno é inútil. Eu falei isso no vídeo de anteontem, no jogo contra o San José. Porque o Keno entrou, o Keno contra o San José não ganhou nem. É uma pena, eu vou pedir ao Renan Reis, do Laranja, Renan, você pode fazer, quanto é que você me cobra para fazer essa brincadeira? Pegar todos os lances do Keno contra o San José para mostrar. Ele não ganhou uma única bola do marcador. No 1 contra 1 ele não ganhou de ninguém. Ele não conseguiu chutar. Ontem ele conseguiu dar um chute para gol, o goleiro encaixou. Então, de tão fraco que foi o chute. Foi a única coisa que ele fez. Além de acertar aquele chute nas costas do Bernal, que o Arias salvou e jogou para o Samuel Xavier. Então, você ouvir isso de um jornalista famoso, o cara falar, olha, o Keno é o segundo melhor atacante do Fluminense, acabou. Quer dizer, o Keno é melhor que o Cano. O Keno é melhor que o Serna, que tem mais gols e mais assistências do que ele este ano. É só ir lá no Transfer Market ou no SofaGol, que está lá. SofaGol no SofaScore, ou então no Gol. Vocês vão ver lá. Quem tem mais assistência, quem tem mais gol. Tu sabe, ele é melhor que o Riquelme. O Riquelme não está jogando, está machucado, mas ele é melhor que o Riquelme, um garoto de 18 anos? Não é. Ele consegue ser melhor que o Paulo Baia, pô. Que até eu, se treinasse um pouquinho e fosse mais jovem, acho que eu conseguiria encarar o Paulo Baia. Então isso foi uma pérola que eu ouvi ontem que eu não acreditei. Mas eu faria essa escalação. Você arma um time com o Canóbio. E o Canóbio é um cara que luta. O Canóbio é um cara que tem uma força de garra que ele volta para marcar. Isso é importante, pô. Já que você joga no 4-3-3, alguém tem que voltar para poder fechar o meio de campo. Coisa que o Canóbio e o Serna fazem. O Keno é impossível, ele não consegue fazer isso. Não faz porque ele é malemolente. E para terminar esse assunto, eu queria falar do pênalti ontem. Aqui teve reclamação de 2 pênaltis. Um para mim não foi, o segundo não foi pênalti. Aquilo ali é forçar a barra. Agora o primeiro foi. Pô, o cara deu um caso, foi no joelho do Canóbio, pô. O pessoal pensa que foi no pé, não, foi no joelho. O cara escorou lá, porque o cara levou um drible, bateu sem querer, tudo bem, olha, eu botei a mão sem querer a bola ia entrando no gol, sem querer, estiquei, bateu no meu braço, na minha mão, mas foi sem querer, não existe sem querer no futebol. O cara levou uma falta. Foi sem querer, o cara não entrou para bater, para derrubar, mas fez. Aquilo ali é pênalti. É pênalti, aquilo ali não tem o que pensar, é pênalti. Como foi o lance do Grêmio ontem, e como foi o lance do Sport contra o Vasco.
Porra, o tal do Verrete fez uma falta escandalosa. E o árbitro caladão, o VAR caladão. Pô, peraí, pra que tem VAR então? O cara tá vendo que foi falta feia. Pô. Mesma coisa do Flamengo. Foi um pênalti claro, o cara tava com o braço aberto, bateu na mão, o juiz viu e mandou continuar. Agora surgiu uma notícia, uma bola bateu na perna do cara do Flamengo e depois bateu na mão. Como o cara estava de costa, só se teve uma outra câmera, eu não vi pela outra câmera, aquela atrás do gol. Mas a câmera do jogo não dá para montar que a bola bateu na perna e na mão do cara não. Para quem está vendo o jogo, bateu direto na mão. Mas é isso aí, gente. Volto a falar com vocês. Quem quiser se inscrever, participar da rifa, é só usar aquele zap que está lá. Vou repetir, esse zap aqui. Manda um zap para mim, a gente vai ficar feliz. São 100 nomes e a gente já conseguiu mais ou menos uns 40. Quer dizer, faltam 60 nomes ainda. Qualquer ajuda a gente fica feliz da vida. Tá legal? E quem quiser participar do grupo do Zap, do Leiteria Zap, para comentar o Fluminense, é o mesmo número que mostrou aqui. Só mandar um zap para mim, Caio, eu quero entrar no grupo do Leiteria. Aí eu coloco. Falou? Saudações tricolores e até amanhã.